Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre um filme que foi lançado no ano passado e que, na minha opinião, não recebeu a atenção merecida. Eu estou falando do Antlers, ou, como saiu aqui no Brasil, Espíritos Obscuros, dirigido pelo Scott Cooper. Esse eu acho que é um filme que tem uma relevância muito grande, principalmente pela maneira como ele dialoga com a atual situação que a gente está vivendo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso então. Bom, para começar, eu acho que é importante a gente destacar que esse título nacional ele é bem ruim. Não existem espíritos nesse filme, pelo menos não da maneira convencional, digamos assim. Um nome que talvez fosse um pouquinho mais próximo dentro da temática do filme seria, por exemplo, Espíritos da Floresta, porque daí ele se relacionaria com aquilo sobre o que esse filme quer falar. E isso faria muito mais sentido e teria uma proximidade um pouco maior com o título original, que é Antlers ou Galhadas, por exemplo. Por quê? Porque essa relação com a floresta, essa relação com o natural, com a natureza, ela é essencial para a apreciação desse filme, ainda que isso não seja explícito ao longo do filme. Mas então, sobre o que é esse tal de Espíritos Obscuros? Ele conta a história de uma mulher, interpretada pela Keri Russell, que sofreu um trauma no passado e que ainda é assombrada por isso. Recentemente, ela voltou a morar na cidadezinha onde ela cresceu. Mais do que isso, ela voltou a morar na casa onde ela cresceu. Os pais dela já morreram e ela vive então com o irmão dela, que é interpretado pelo Jesse Plemons. A relação dos dois ela não é das melhores, assim, porque existe muito ressentimento entre eles. Por um lado, ela fugiu da cidade quando ela era mais nova, né? Ela fugiu para poder fugir dos abusos que ela sofria do pai dela, mas ao mesmo tempo ele ficou para trás. Então existe muito ressentimento entre os dois e isso fica prestes a explodir, ainda que nunca exploda de fato, assim, mas eles trocam umas certas farpas de vez em quando, enquanto eles estão aprendendo a voltar a conviver um com o outro. Mas então onde que está essa relação com a floresta que eu falei antes, né? Bom, essa personagem da Keri Russell, ela é professora de uma escola naquela cidade. E um dos alunos dela é um menino chamado Lucas. Esse menino, ele é filho de um traficante local. E logo no início do filme, a gente já vê esse traficante, né, o pai do Lucas, trabalhando no laboratório de metanfetamina que ele montou dentro de uma mina de carvão abandonada. Quando ele está lá dentro, ele e o parceiro dele são atacados por alguma força sobrenatural, alguma coisa que está lá dentro que a gente não necessariamente vê o que é. Mas que isso trouxe consequências muito sérias. Ele não morreu, mas também não está necessariamente vivo. Agora, então, ele passa os seus dias preso dentro de um quarto na própria casa, enquanto ele está sendo quase que consumido por uma força sobrenatural que meio que possuiu ele. Dentro desse quarto, então, ele é alimentado por animais mortos que o Lucas encontra pela estrada. E o pior, ele não está sozinho dentro desse quarto. O filho mais novo dele, ou seja, o irmão mais novo do Lucas, também está lá dentro e também parece estar sofrendo do mesmo mal. Parece ter sido contaminado pelo mesmo mal que assola o pai dele. Então, assim, uma interpretação direta que a gente poderia fazer dessa temática seria, obviamente, com a questão da pandemia, com a questão do contágio, com a questão do isolamento. Tudo isso está dentro do filme. E tudo isso forma uma leitura válida do filme, mas não é a única. Porque uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que, apesar desse filme ter sido lançado em 2021, ele foi filmado em 2018, no auge da era Trump. Ou seja, as políticas econômicas do governo Trump, elas iam contra essas políticas mais recentes de proteção ambiental, de investimento em energias renováveis, por exemplo. Ele gostava de investir em energias poluentes, sem se preocupar muito com o custo que isso teria para o planeta. Então aí é que está a relação com a natureza que eu tinha falado antes, porque mais do que tudo, mais do que um filme de monstro, por exemplo, o Espíritos Obscuros ele é um eco-horror, ele é um filme que mostra a ameaça como sendo proveniente da natureza. Ainda que a natureza não seja necessariamente a vilã da história, ela apenas está reagindo àquilo que está sendo feito contra ela. Então não é nenhuma coincidência
que o início e o final do filme aconteçam dentro de uma mina de carvão. Porque o que o filme está fazendo com isso é sugerindo que foram os homens que acordaram essa ameaça, sabe? Que ela estava adormecida e que foi a ganância dos homens que foram cavando cada vez mais fundo que acabou trazendo ela à superfície. E visualmente o filme reforça muito dessa temática, porque, por exemplo, esse monstro que a gente vê ao longo do filme, esse monstro que está ameaçando essas pessoas, que está possuindo alguns, que está transformando outros, ele acaba deixando rastros de brasa queimando pelo ar por onde ele passa. E as pessoas que se contaminam com a presença dele, elas acabam emanando uma luz incandescente do próprio peito. E esse subtexto ele me agradou muito nesse filme. Ainda que eu seja obrigado a admitir que esse não é um filme assim completamente sem defeitos. Ele tem alguns defeitos, principalmente no desenvolvimento dos seus personagens. Porque em diferentes momentos do filme é sugerido, por exemplo, que a personagem da Keri Russell ela é uma alcoólatra. Então o filme mostra ela na fila do mercado pensando se ela vai comprar ou não uma garrafa de bebida e tal. E isso é mostrado como sendo algo que eventualmente vai gerar um problema para o filme, só que acaba não gerando. Isso é uma situação que ela é praticamente esquecida pelo filme, o que é algo problemático na questão de desenvolvimento de personagem, porque ele está sugerindo algo que ele esquece em seguida. Da mesma maneira, a relação dela com o irmão acaba também não levando a lugar nenhum, assim. Então existe uma certa problemática assim, nessa maneira como ele levanta muitas questões, mas não necessariamente desenvolve isso. Isso é só para gerar um certo conflito entre eles ao longo do filme, mas não necessariamente visando uma resolução. Mas ainda assim eu preciso destacar que eu gosto demais da direção do Scott Cooper nesse filme, porque ele não é um diretor de terror, ou pelo menos até então ele não era. Ele é um cara muito mais conhecido pelo seu trabalho em filmes policiais, por exemplo, mas que aqui faz um trabalho excelente no terror. Ele demonstra que ele conhece muito bem a estética do terror. Eu gosto particularmente da maneira como ele vai apresentando a ameaça aos poucos pra gente. Então, num primeiro momento a gente só ouve ela, mas não vê. Num segundo momento a gente só vê ela de relance. Depois a gente vê ela inteira, só que fora de foco. Até que quando chega no final, ele mostra ela em primeiro plano e isso é assustador. É impressionante mesmo. Então fica aqui a dica do filme Espíritos Obscuros. Pessoalmente, eu gosto demais desse filme. Eu acho que mais gente deveria conhecer ele, porque eu acho que tem muita coisa aí que pode ter passado despercebido. Como essa questão, essa relação com o eco-horror que eu tentei trazer aqui nesse vídeo. E conta aí nos comentários o que vocês acharam desse filme. Se vocês também fizeram uma leitura parecida com a minha, diz aí que eu quero saber. Não se esqueça também de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. A gente se vê na próxima então. Até mais.